início do século XIX, a amizade entre Portugal e Inglaterra já tinha 500 anos, a mais duradoura aliança entre dois países. Parceiros no comércio navegavam juntos contra os piratas e os inimigos. Aqui na cidade de Portsmouth, no sul da Inglaterra, chegou uma princesa portuguesa que se casou com um rei inglês. E daqui mesmo saíram navios com homens e notícias que guiaram os rumos de Portugal e do Brasil. A necessidade de manter constantemente uma série de alianças políticas para garantir o poder da monarquia e as pressões econômicas do Império Britânico sobre Portugal levaram a acordos que davam muito mais vantagens para a Inglaterra. Em 1703, pelo Tratado de Methuen dos Panos e Vinhos, a Inglaterra passou a exportar lãs e tecidos manufaturados para Portugal. Em troca, os portugueses mandavam para lá o vinho do Porto. As primeiras feitorias inglesas se instalaram nessa região e o vinho passou a ter denominações em inglês. Well, the idea of the treaty, of course, was to re-establish a commercial balance, to ensure that Portugal had something to export to England in exchange for the manufactures which it was importing. Let's also remember that in the late 17th, early 18th century, Portugal was still benefiting from the diamond and gold boom in Brazil. So again, for England, Portugal seemed to be a very strong commercial partner at this period, not simply because of the market in Portugal, but of course because of the Asia connections, but especially the wealth that was flowing from Brazil to Portugal and financing enormous numbers of imports into Portugal, into the Portuguese world. But for Portugal, the wine trade was a step in rebalancing trade. Depois da instalação das feitorias inglesas, que exportavam os vinhos do Porto para o Império Britânico e também para outros países, o Marquês de Pombal saiu em defesa do vinho e das terras lusitanas. Mandou cercar as encostas do Rio Douro com estes marcos de pedra. Nasceu assim a primeira região demarcada de vinhos do mundo, como também a Real Companhia do Douro e do Porto, que pertencia ao rei e ao próprio Marquês. A Companhia Vinícola existe até hoje e conserva o nome de Real. De sua velha adega foram confiscados pelos invasores franceses centenas de barris de vinho do Porto, que era considerado um revigorante físico na época, para o próprio Napoleão e seus soldados levarem nas batalhas. Para o Brasil, a consequência do Tratado dos Panos e Vinhos foi um retorno ao passado. A colônia, que possuía uma pequena indústria de tecelagem, teve as máquinas destruídas por ordem da coroa portuguesa. Em terras brasileiras, só se podia fabricar o algodão mais grosseiro, que vestia os escravos. Portugal não perdeu tanto. Mesmo com o Tratado de Methuen, conseguiu ter uma balança comercial com superávit em relação à Inglaterra, que era grande consumidora de vinhos e não comercializava com a França. A balança se inverte. E os ingleses, que sempre se acostumaram a ver as moedas vindo de Portugal para a Inglaterra, agora com espanto diziam: isto é uma espécie de fenômeno, porque as moedas começaram a voltar. Então, uma coisa incrível em Portugal, moedas cunhadas com efígie de reis portugueses e que saíam de Portugal e foram para a Inglaterra, elas começaram, como aves de arribação, a voltar para Portugal. Uma nova joia brasileira ajudava Portugal a encher as arcas dos palácios com moedas de ouro. O algodão, produzido principalmente no Nordeste, abastecia as máquinas expostas hoje no Museu da Ciência e da Indústria em Londres.
These machines, they were patented by Richard Arkwright in 1769, and Arkwright's quite a canny businessman, and what he says is that you can only use these machines if you can have, at least the ability to make 1,000 threads at once. And so immediately there's a stimulus to mass produce, to produce in large quantities, and that stimulus is very important to the cotton industry, which is one of the most important textiles industries. O acesso direto a esta preciosa matéria-prima brasileira era fundamental para os ingleses. A transferência da corte portuguesa e a abertura dos portos no Brasil deram o impulso que a Revolução Industrial aqui na Inglaterra precisava na hora certa, quando novas máquinas aceleravam o processo industrial.